Gente, hoje vamos fazer uma fruteira de folha, feita com folha. Essas folhas eu já tenho, essas plantas que eu já tenho aqui no meu quintal. Já pronto justamente para mim trabalhar. Essa aqui eu vou usar assim uma forma para colocar ela em cima, mas pode fazer um montinho de areia, pode usar qualquer outro modelo que você quiser. Eu optei por essa aqui. Quando não tem essa aqui, que eu quero uma diferente, eu ponho outra vazia ou faço um monte de areia para trabalhar a folha em cima. Eu vou usar aqui essa areia aqui, a areia de fazer piso, ela é mais grossa, peneirada, para fazer o preenchimento do meio. Duas de areia grossa, duas de cimento, uma massa assim bem firme, não que esteja muito mole. Para fazer a borda dela, eu vou usar aqui areia fina. Essa areia aqui é areia de rebocar, areia fininha, peneirada. Eu usei uma dessa aqui de areia, uma de argamassa e duas de cimento, como eu faço todas as vezes, que é a massa de modelar, que é para fazer a borda da folha. Para fazer o pezinho, eu uso sempre, tem vários modelos, como eu faço muitas, eu uso às vezes essas vasilhinhas aqui. Vasilhinha assim descartável, que fica tipo essa, tem que ficar com buraco no meio. Eu uso qualquer coisa para um vidro, qualquer coisa para fazer esse buraquinho para ficar mais fácil de assentar ela depois. Se quiser uma pouquinho maior, né, pode fazer assim uma vasilhinha maior para fazer assim um pezinho maior. Mas tudo dá certo. Eu vou usar cimento puro com água para fazer, para passar em toda a folha antes de começar a colocar a massa, para ficar um acabamento melhor.
Agora vamos fazer o fundinho dela aqui, o pé. Eu enchi aqui um vidrinho de água para ficar pesado. Coloca bem no centrozinho assim, para ficar certinho. Lembrando que esse pezinho aqui é feito com areia grossa, é 1 por 1, a mesma massa que fez a fruteira. Como eu já tenho um pezinho pronto aqui, você pode fazer o pezinho, assentar o pezinho depois. Agora, se tiver segurança, já pode assentar nela agora, molhado, que é o que eu vou fazer aqui. Eu já tenho um seco, aí eu já vou assentar o pezinho e já vai ficar prontinho. Agora aqui é deixar secar na sombra. Tanto o pezinho como a fruteira não pode secar no sol, pra não rachar. Bom, gente, eu já tenho essa pronta aqui, já tem mais de 48 horas que eu fiz ela. Tem que ter bem segurança para não tirar antes de secar. Às vezes ela fica uns pedacinhos de folha assim, mas não tem problema. Depois a gente vai colocar ela na água para curtir. Aí esses pedacinhos de folha já sai. Aqui agora fica muito pouca coisa para lixar. É só lixar ela, colocar na água e já volto com vocês pintando. Ela é muito fácil de fazer e fica bem bacana. E é muito boa de venda também esse modelo de fruteira. Todo mundo gosta. Essa aqui, o pezinho dela já é outro modelo. Já fiz com essa vasilhinha descartável de isopor, que é esse mesmo aqui. Aí vai do seu gosto de fazer o pé. Essa aqui a folha já é diferente, mas eu tenho ela aqui no meu quintal também.
Agora aqui é só lixar, a borda já fica bem feitinha. Só dar uma lixadinha, pôr na água e pintar. Agora eu volto com vocês na pintura. Hoje é dia de pintura, já lixei, deixei na água curtindo. Como vocês podem observar aqui, o pé fica bem preso. Não precisa colocar massa em volta aqui, porque ele vai ficar feio, né? A gente coloca só dentro do buraquinho aqui, ó, e já fica bem fixo. Então é muito importante deixar o buraquinho. A borda, porque é necessário a gente fazer a borda, que ela fica uma espessura só, por igual. A gente não toma aquele susto de tirar a folha e tá aqueles buracos, né? Ela já fica toda igualzinha. Então hoje nós vamos pintar. Tem aqui a tinta branco neve. Eu passo várias mãos de branco neve até ela ficar... É bem complicado aqui pra mim mostrar pintando, mas é muito fácil de pintar. Eu vou passar essa mão de branco neve aqui, depois vou preparar com essa mesma tinta branco neve. Eu preparo outra tinta verde, usando verde, a corante amarelo. Depende da tonalidade que eu vou deixar. Como eu faço várias, eu pinto de várias tonalidades. Eu faço várias tonalidades de verde. Aqui cada mão que eu vou passando, eu deixo secar e volto passando outras. Pinto por dentro, por fora, tudo igualzinho. Às vezes eu pinto o pé. Quando eu vou finalizar as coisas, eu pinto o pé. Às vezes de preto, às vezes eu pinto com o mesmo verde que eu vou pintar a folha. Eu pinto o pé também. Vou deixar essa aqui secar. Aí passo uma do outro lado, deixo secar e passo por dentro até ficar totalmente pintadinha de branco para poder finalizar com verde.
Hoje é o dia seguinte da pintura. Eu sempre espero secar, assim, pelo menos o tamanho dessa peça aqui, pelo menos umas 10 horas. Então, fiz ela ontem à tarde. Hoje eu vou passar aqui a resina à base de água. E fica um trabalho bem resistente. E fica um acabamento bonito. Para fazer esse efeito que eu fiz aqui, eu usei um fundo verde mais escuro. E a parte de cima, o verde que eu usei em cima, um verde mais claro. Eu gosto desse resultado aqui, que fica assim, parecendo uma folha original. Fica bem bacana. Se quiser fazer o fundo branco também, eu tenho algumas pintadas com fundo branco. Faz o fundo branco e passa o verde por cima. Fica uns detalhes bem bacanas. Essa resina aqui, ela é acrílica muito boa. Você pode usar ela nas peças tipo a fruteira mesmo. Você pode... Sujou, colocou lá na mesa, fez acontecer alguma coisa com alguma fruta, sujou ela, pode lavar, que não vai danificar a pintura. É muito boa mesmo, bem resistente. E fácil de passar, não faz tanta bagunça. A secagem dela é rápida. Isso aqui a gente encontra nesses casos aqui, vende tinta, materiais de construção. Eu sempre passo 2 mãos. Passei essa aqui, quando for daqui a uns 5 minutos. A secagem dela é rápida, eu venho e passo outra mão. Mas como vocês podem ver, o efeito fica bem bacana. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. São várias fruteiras. Agora é só correr atrás para vender. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Várias cores, vários modelos. Tem algumas que eu coloco umas tampinhas no fundo, tampinha de garrafa PET, para não arranhar mesmo, mas não são em todas. Essa aqui foi a que eu fiz com vocês. Essas outras aqui do fundo branco, um efeito bem bacana. Essas aqui, as pequenininhas, sempre que sobra massa eu faço com elas. Pode usar para colocar sabonete. Bem bacana, pode colocar no banheiro, encher para guardar os sabonetes. Fica bem bonitinha também, até para dar de presente, ela é um mimo, é gracinha. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esses são meu pé de planta, que eu uso as folhas. Eu amo planta.